E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o cálculo dos benefícios previdenciários após a reforma da Previdência. Assim como apontar algumas possíveis revisões de fato que você deve estar atento na concessão do seu cliente. Primeiro, nós precisamos falar sobre a exigência de idade mínima para se aposentar. Antes da reforma, era possível se aposentar apenas com tempo de contribuição, só que agora a regra é híbrida, sendo necessário idade de 65 anos e pelo menos 20 anos de contribuição para o caso de homem e 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição no caso de mulher. Preenchendo esses requisitos, o cálculo ele vai ser feito da seguinte forma: vai ser utilizado a média de 100% dos salários de contribuição de julho de 94, ou seja, você vai pegar todos os salários entre julho de 94 e a data que estiver fazendo o cálculo, atualizar esses salários e dividir pelo mesmo número. É uma média simples. Com o valor da média, vai ser aplicado um coeficiente proporcional ao tempo de contribuição do segurado, da seguinte forma, tá? Se for homem, o coeficiente ele tem que ser aplicado em 60% sobre a média, que a gente acabou de calcular, com um acréscimo de 2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição. Caso for mulher, o coeficiente vai ser igual de 60% base sobre a média que a gente calculou, mas com um acréscimo de 2% para cada ano que superar 15 anos de contribuição. Uma observação muito importante aqui é que não existe um limite máximo para o coeficiente. Ele pode ultrapassar os 100%. Isso significa que se um segurado homem contribuir por mais de 40 anos ou uma segurada mulher por mais de 35 anos, o coeficiente continuará subindo na proporção de 2% para cada ano. Nesses casos, é possível aumentar consideravelmente o valor que o segurado deve receber de benefício, lembrando, é claro, que ele não pode ultrapassar o teto da Previdência, tá certo? Agora, sabendo como calcular o benefício, vamos entender quais são as revisões de fato possíveis para os benefícios após a reforma da Previdência. A primeira é a regra de descarte dos menores salários de contribuição. Diferente da regra anterior à reforma, o descarte não é obrigatório e só deve ser realizado quando conseguir aumentar o benefício do segurado. O que tem que ser observado aqui é que, ao descartar uma contribuição, ela não pode ser utilizada para mais nada. Ela sai também da contagem de tempo de contribuição. Logo, a cada 12 contribuições que você descarta, o segurado vai ter um ano a menos na contagem de tempo. Por isso, a gente só pode descartar as contribuições até o limite mínimo dos requisitos do benefício pleiteado, tá certo? Essa revisão ela deve ser realizada administrativamente pelo INSS, mas aqui a gente já tem um número muito grande de concessões onde o INSS realizou o descarte de forma errada, sendo possível pleitear essa revisão administrativamente, ou depois pela via judicial. Agora, outra revisão muito importante é que a partir da reforma, a contagem de tempo deve observar que se o segurado tem em uma competência qualquer o salário de contribuição acima do mínimo, aquele mês deve ser considerado integralmente e não apenas os dias trabalhados. Em outras palavras, se o segurado trabalhou por 10 dias em um mês, a partir da reforma se considera o mês inteiro e não apenas os 10 dias como era feito antes. Esse novo formato pode aumentar em alguns casos o coeficiente do segurado e aumentar o valor do benefício. Nós temos também a necessidade de observar cada uma das regras de transição para verificar se o segurado ele teve a concessão com o melhor benefício possível ou, se for questão de alguns meses, não teria direito a um benefício um pouco maior. Mas eu vou deixar para falar das regras de transição em um outro vídeo, tá bom? Então, lembre-se de estudar bastante as novas regras dos benefícios previdenciários e, claro, se você precisar de ajuda com os cálculos, você pode contar com a Belli Calc. Um abraço!